Olá, iniciamos essa série para falar sobre política e religião, indo na contramão ou na mão do que é apropriado. Em função de muitas pessoas acreditarem que não se discute política e religião no Brasil, que eu resolvi criar esse canal para criar espaço para que a gente discuta e para que as pessoas entendam que ao não falar sobre política e religião, causa problemas na sociedade, causa problemas para a humanidade, que muitas vezes tem, na maioria das vezes, tem resultados catastróficos. E isso é uma das coisas que eu quero combater, são esses resultados negativos da falta de conhecimento sobre os temas política e religião. Uma amiga me perguntou 2 dias atrás como eu vejo religião e se eu acredito em religião. Aí eu respondi para ela da seguinte maneira: eu fui criada no catolicismo, acreditando em Jesus, acreditando no Cristo, acreditando no que está, não no que está, porque na verdade deixa eu explicar melhor isso, não acreditando na Bíblia em si, mas acreditando no que os padres pregam, os padres, nos bispos e nos cardeais, porque é uma diferença muito grande do que você lê, né, no que está escrito na Bíblia, do que realmente a Igreja Católica prega. E esse é um dos grandes problemas que eu acredito, né? A hipocrisia das religiões. E aí eu incluo todas, porque na verdade todas as religiões, elas são boas no papel. Quem as criou, quem escreveu sobre elas, criaram normas, criaram princípios éticos, né? Escreveram sobre princípios éticos que, se seguido pelas pessoas, nós teríamos um mundo muito melhor. O problema das religiões é exatamente porque não se tem exemplo de dentro de quem conduz as religiões para que as demais pessoas sigam. E esse acaba sendo o grande problema da falta de moral, né? A falta de ética e caráter nas pessoas. Eu acredito que grande parte dos problemas humanos, né, dos problemas da sociedade, eles vêm, né, esses problemas vêm da falta de coerência das religiões, porque pregam uma coisa e não segue. Eu não sou uma pessoa que estudou sobre todas as religiões, mas eu tenho um pequeno conhecimento sobre cada uma delas, né? O islamismo, por exemplo, eles acreditam em Jesus, acreditam na palavra, né, de que ele foi um profeta, de que ele foi uma pessoa que, não sei nem se seria profeta, mas uma pessoa que teve grandes ensinamentos, bons ensinamentos, né, que se seguidos nós teríamos um mundo bem melhor, seria uma coisa que melhoraria as relações humanas, né? Mas isso não acontece, né? E se você olhar as outras religiões, se observar os ensinamentos, todos estão fundamentados na questão da ética, nos princípios morais das relações humanas, né? Não faça para os outros aquilo que você não quer para você mesmo. Os ensinamentos são maravilhosos, o problema está na condução, né, das religiões. E elas, enquanto organizações com fins lucrativos, se tornaram um problema para a humanidade. Se você observar, não existe religião que não esteja fundamentada nas doações. Aí você pode dizer, sim, mas elas precisam de dinheiro para sobreviver.
Tá, todo mundo precisa de dinheiro para sobreviver desde que se criou a questão da moeda, né? O valor do trabalho ficou caracterizado, definido e avaliado na troca da moeda. No tempo de Jesus, por exemplo, havia troca de materiais, mas no sentido de valia do pão de cada dia, né? Você se esforça para ter o seu pão de cada dia e não para acumular bens. Ele era contra o acúmulo de bens. Bom, essa é uma coisa que, se você estudar um pouco a história do cristianismo, né, a história de Jesus de Nazaré, você vai encontrar, né, que ele era absolutamente contra o acúmulo de riquezas. Ele acreditava no trabalho digno e do uso, né, das coisas que são nos dadas pela Mãe Natureza, o que vem da terra. O fruto do trabalho ou até mesmo aquele que vem da natureza gratuitamente, os que nascem nos campos sem ser plantados, né? Como os lírios do campo, como as frutas e muitos outros alimentos que vieram da terra. É claro que eles sofreram influência humana à medida que o ser humano precisou ser nômade, se estabelecer num lugar. Então foi feita adaptações e desenvolveu-se alguns alimentos para que tivesse uma produção maior, para que as pessoas pudessem ficar em um lugar. O que é uma coisa inteligente e que não deixa de ser também uma obra divina, né? Você planta, você colhe, você, de uma certa forma, você trabalha as sementes, você faz inseminações artificiais e você tem um resultado positivo num alimento saudável. Não estou falando de genética, né, dos transgênicos, que aí é uma outra questão. Você está aí deturpando a natureza, né, com esse tipo de produção de massa, criando uma possibilidade maior de alimento, que não é alimento que vem da natureza, ele é manipulado. É uma outra história que eu não quero entrar, mesmo porque eu não tenho grandes conhecimentos sobre a questão do transgênico. Eu só sei que não é bom, não faz bem para a saúde, o organismo humano não reconhece e causa certos problemas. Mas quando você faz inseminação artificial, né, que eu vi meu pai fazendo muitas vezes, você retira o broto de um pé de laranjeira, por exemplo, e você vai e coloca esse broto, né, insere esse broto num espaço que é tirado na mesmo tamanho, na mesma proporção de uma outra fruta, um limão, por exemplo, e você coloca lá, você amarra, você corta, claro, o pé do limão para que ele não seja desperdiçada energia com aquela planta, mas sim com o broto que nela foi inserido. E aí ele cresce e ele toma conta, entre aspas, né? Porque precisa ser cuidado. À medida que o tempo passa, o limão quer voltar a ter seus brotos. Mas você não deixa, você tira esses brotos para que a laranja cresça, para que a laranja cresça e floresça. Isso é uma maneira inteligente, porque o limão é mais resistente que a laranja. Então você tem uma raiz sólida, saudável, que não é atacada por certas pragas, produzindo a laranja, que é a mais sensível às pragas, né? Isso é uma forma inteligente de você manipular a natureza. Eu nem usaria essa palavra manipular, mas de você usar os recursos da natureza, usar a inteligência que a própria natureza tem em favor da produção de alimento de uma quantidade maior e mais saudável, sem risco de pragas, né? Isso é uma forma saudável de você desenvolver uma agricultura, que é o que eu cresci vendo o meu pai e as pessoas que trabalhavam para ele fazendo.
Bom, mas o que que tudo isso tem a ver com religião, né? Ou com política? Tem tudo a ver, isso tudo é política, isso tudo é religião, porque se você voltar lá no que eu disse a respeito do que Jesus ensinava, do que Jesus pregava, era esse princípio, o princípio de respeito à natureza, o princípio de que todas as pessoas devem ter acesso às riquezas, ao fruto da terra, aos benefícios que a Mãe Natureza nos proporciona. E isso está diretamente envolvido com eu não diria, mas tenho que dizer cristianismo, mas é uma coisa que a gente vai discutir ao longo de vários vídeos que eu espero estar fazendo. Porque é preciso entender também a diferença entre o que Jesus ensinou, Jesus de Nazaré, que é que eu estou falando desse homem revolucionário. Jesus foi um revolucionário para a época dele. Ele trouxe ideias inovadoras, ele trouxe princípios inovadores na questão da mão de obra, da valia, né? Do que você precisa ter para você ser feliz e para você sobreviver. E você não precisa de muito, você precisa de trabalho e usufruir, né, com dignidade do fruto do seu trabalho. A religião, né, depois que Jesus saiu de cena, ela foi, e aí eu falo, a religião que teria surgido com Jesus de Nazaré, que foi praticamente destruída, ela foi interrompida nesse processo de eliminação, de castração de Jesus de Nazaré. E aí você vai dizer, mas como? O cristianismo é grande, a Igreja Católica tem 2000 anos e está aí no poder, influenciando o mundo. Ela foi poder, ela continua influenciando os poderes. E aí é onde eu digo, aí é que mora o grande problema e a desvirtuação dos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Porque quando Jesus saiu pregando, né, com Miriam de Magdala, que traduzindo seria Maria Madalena, Jesus se associou, segundo a interpretação da história, né, do que estava acontecendo em Roma, na Itália, na época que surgiu Jesus, que Jesus apareceu, né, como uma figura revolucionária, e por isso ele foi, né, eliminado. Estava acontecendo em Magdala, que é a cidade onde Miriam de Magdala, que depois foi chamada de Maria Madalena, estava crescendo um movimento contra os impostos por Roma. Ela era uma proprietária de uma companhia de pesca e os impostos eram maior do que o que ela recebia como lucro para manter o trabalho. E ela começou um movimento em Magdala, né, para poder combater os abusos de Roma. E aí Jesus entra em cena, porque ele também era uma pessoa que defendia o direito das pessoas contra a opressão de Roma, contra os cobradores de impostos. E eles se conhecem. E à medida que eles se conhecem, eles se tornam parceiros nessa luta contra a opressão romana. Essa é um dos caminhos, é uma das visões reais, mais autênticas de como teria sido Jesus de Nazaré. E é claro, ele foi uma grande figura e teve uma importância, ele e Maria Madalena, né, Miriam de Magdala, porque é claro, o movimento surgiu com eles dois. E Maria Madalena, uma mulher muito inteligente, muito sábia e sagaz no seu trabalho, né? E na defesa do trabalhador. Então, essa junção entre Miriam de Magdala, né, Maria Madalena e Jesus foi uma coisa muito assustadora para o Império Romano. Por quê? Porque é claro que o trabalhador, né,
que está sendo oprimido, está sendo explorado pelo sistema, e ele tem um certo conhecimento, ele vai ficar do lado de quem o defende, né? Eu vou fazer até uma associação aqui com a esquerda no Brasil, né? Na América Latina como um todo, né? As pessoas que têm um certo conhecimento sobre a questão do opressor e o oprimido, eles ficam a favor da esquerda, né? Por isso que tem movimento na Argentina que elegeu um presidente de esquerda, e todo o movimento da América Latina, incluindo Cuba, que o povo apoia as pessoas que defendem os interesses do trabalhador. Ao passo que as pessoas que não têm esse conhecimento, elas ficam perdidas, elas se deixam iludir pela propaganda enganosa do opressor e não compreende que é o caso do Brasil, né? Que, por isso que eles conseguiram tirar de cena o Lula, que seria o futuro presidente nas eleições de 2018, e cria uma propaganda enganosa contra as esquerdas, e as pessoas de menos conhecimento, elas se iludem e votam contra os interesses delas mesmas. E isso já vem desde o tempo de Jesus. E o que aconteceu no tempo de Jesus? As pessoas ficaram divididas entre o apoio a Jesus, que defendia a classe oprimida, e Roma, que era o opressor, que era os cobradores de impostos, né? Que Roma e os seus e as pessoas que trabalhavam por esse império, que davam sustentação a essa opressão, né? A essa dominação da classe trabalhadora. Então, se você conseguir fazer essa associação entre o que está na Bíblia, porque lá está muito claro o que Jesus prega, e Jesus prega contra Roma. Mas a Igreja Católica omite isso no seu sermão. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque Roma tinha interesse de mascarar essa realidade sobre Jesus de Nazaré, esse lado revolucionário, esse lado que mostra que ele era um homem, ele e Maria Madalena, claro, Maria Madalena, acho em primeiro lugar até porque ela começou o movimento em Magdala, Jesus se associou a ela, né? E é claro, na época as mulheres não eram, assim como até hoje, bem vistas, elas são reprimidas, e são reprimidas exatamente por causa do potencial que as mulheres têm de interpretar e de entender as coisas da vida. Como diz Gilberto Gil, a fé está na mulher. E isso é uma verdade, a fé está na mulher. A fé não está nos homens. Os homens estão a força física bruta, não a inteligência, que vem dessa fé, que vem do divino, né? Mas isso também é um outro assunto que a gente vai discutir mais a fundo mais para frente. Eu quero me ater hoje na questão da religião e da política, como as duas estão juntas e sempre estiveram, né? Isso vem muito antes de Jesus. Mas nós, como estamos discutindo política e religião dentro do cristianismo, dentro da igreja, dos ensinamentos da Igreja Católica, da Bíblia, porque essa é a religião que eu cresci, né? Essa é a minha religião. Muito embora o meu objetivo é combater as coisas erradas que fizeram com os ensinamentos de Jesus através de Paulo de Tarso, que nós vamos também discutir muito seriamente sobre isso. Só para dar uma pinceladinha, quem foi Paulo de Tarso? Paulo de Tarso era fariseu, doutor da lei, cobrador de impostos, e ele estava preparando para ser chefe do Sinédrio. Ele era tudo que Jesus mais criticava. E por que Jesus criticava? Porque eram essas pessoas que davam sustentação à exploração do Império Romano.
Porque o rei, sua família, não tem como explorar o povo se não tiver os apoiadores. Como Jair Bolsonaro e sua família não teria poder para poder fazer as trapaças que estão fazendo em questão da vacina, né, querendo propina e outras coisas, se não tivesse o apoio de gente de dentro da política, de dentro do Congresso e até de dentro do Supremo Tribunal Federal e das Forças Armadas, do Exército, né? Porque está mais do que provado os problemas morais que ele tem, a falta de ética, a falta de conhecimento, de postura, né? Um presidente da República, representante da nação, não vem a público dizer que fez as suas necessidades fisiológicas, dizendo isso em relação a um chamado, a um pedido de uma comissão parlamentar de inquérito para esclarecer problemas. Se ele responde dessa forma, é porque ele é uma pessoa de realmente muito baixo nível e as acusações contra ele são verdadeiras, porque se ele fosse um homem de caráter e honesto, sincero, ele responderia na altura, ele provaria que ele estava certo, né? Assim como quando fui acusada, né, por um chefe, pela Igreja Católica, eu fui à justiça e me defendi. E o padre que era o acusador se transformou em réu. É assim que você faz. Você vai, recorre à justiça e você mostra na justiça, muito embora a justiça, como dizem, é cega, ela também funciona de acordo com o dinheiro que as pessoas têm para subornar juízes, subornar pessoas dentro dos próprios tribunais, dos cartórios, dos advogados, etc. E o resultado, muitas vezes, o acusado não é condenado. E não é condenado por causa da política. E é por isso que se discute política e religião. Se a gente não vê que essas duas coisas andam de mãos dadas, nunca sairemos do estado de escravidão que o povo trabalhador sofre e é submetido desde os tempos de Jesus. E por que eu estou vindo a público? Não é só porque eu fui acusada injustamente, mas é porque eu tenho interesse de fazer as pessoas enxergar que o trabalho que Jesus fez, os ensinamentos de Jesus se perdeu no tempo e o povo continua oprimido. E se nós queremos, né, se nós quisermos que as coisas mudem, né, que o povo trabalhador passe a ter voz e passe a ter melhor condição de vida na América Latina, nós temos que entender política e religião e ver aonde essas coisas estão correlacionadas. Uma está diretamente ligada à outra. E por que isso acontece? Foi assim que Jesus criou o cristianismo, né? A religião católica? Não, não foi. E se você não estudar, não prestar atenção nessas coisas que me refiro, vai ficar difícil para você entender. E aí, se você me disser, como já me disseram, mas você não tem fé, você não acredita em Jesus, você não acredita em Maria? Não, é o contrário. É justamente porque eu acredito. Eu acredito nos ensinamentos de Jesus, eu acredito em Maria, a mãe de Jesus, uma mulher incrível, que foi uma das companheiras de Miriam de Magdala, assim como também acredito em Maria Madalena. Ela nunca foi prostituta, ela nunca foi pecadora e ela muito menos teve 7 demônios que Jesus expulsou. Tudo isso foi invenção, tudo isso foi mentira. Na verdade, a mãe de Jesus, uma mulher batalhadora, que também lutou contra a opressão, mesmo depois que Jesus saiu de cena, junto com Maria Madalena, né, Miriam de Magdala, e elas foram caladas, assim como foi João e outros companheiros de Jesus.
E existiam várias mulheres. As mulheres eram mais presentes na vida de Jesus do que os homens. A Igreja Católica quis reverter isso, porque é uma igreja de homens para homens, com a finalidade política de poder e interferência e conquista do mundo. Ela nunca esteve interessada, de fato, no que Jesus ensinou e quem foi Jesus de Nazaré. E é por isso que eu estou aqui, porque quando a sua casa é destelhada por um vendaval, você não abandona a sua casa, você conserta o telhado. Essa é a minha missão. Quero consertar o telhado dos ensinamentos de Jesus, porque ele também não criou religião, ele criou ensinamentos. Ele era um revolucionário que ensinava ao povo a agir com inteligência, a pensar. É tanto que ele dizia, quem tem ouvidos que ouça. Por quê? Porque o ensinamento dele era complexo. E por que era complexo? Porque o povo na época não estava ainda preparado, muitas pessoas, né, não estavam preparadas para compreender os ensinamentos de Jesus, o que ele estava pregando. E o que Jesus estava pregando? Jesus estava pregando vida eterna, paraíso? Não. Jesus estava pregando vida melhor aqui na terra. E é por isso que ele diz que venha a nós o vosso reino. Porque existindo um reino de Deus, a gente não tem que almejar ir até lá, a esse reino. Nós temos que trazer esse reino até nós. E as pessoas não prestam atenção nisso, muito embora ore essa oração que Jesus ensinou de acordo com, né, as escrituras, de acordo com o que está escrito nos livros da história. Jesus teria ensinado isso. Dai o pão nosso de cada dia. De cada dia. Ele não está pedindo para acumular, para ter para hoje, para amanhã e para depois. Não, de hoje. Né? Isso significa, não pense no amanhã, não pense em acúmulo. O que também a gente pode discutir uma outra realidade, porque no tempo de Jesus era uma coisa, hoje é outra. Mas o sentido é, você não precisa ter mais do que você gasta na sua vida, né? Para o seu sustento, para ter conforto, ter casa, moradia, educação, né? E isso, o que você precisa nesse sentido? Você precisa de uma vida digna, é isso, uma vida digna. Trabalhar e ter o seu sustento dignamente, ter o pão na mesa, ter o teto sobre a cabeça, ter boa educação para compreender sobre essas coisas, para que você não seja explorado, porque o Jesus pregou contra a exploração, né? E é isso que continua até hoje. Muitas pessoas não compreendem essa realidade da política dentro da religião, muito embora a Igreja Católica use da política, interfira na política, ela interfere em todos os aspectos da humanidade, não no sentido de proteção do trabalhador, mas da exploração. E isso também pode ser visto dentro da própria igreja, comparado com o que está escrito nos evangelhos, que tem muita coisa que foi desvirtuada. Mas vamos voltar lá em Paulo de Tarso, né, que é o que eu estava dizendo. Paulo de Tarso, sendo esta figura importante e uma pessoa que tinha muita habilidade no falar, no convencer, vamos dizer assim, né, em se expressar. O que aconteceu que de repente ele mudou? Ele mudou e passou a ser um seguidor de Jesus. Vamos analisar bem calmamente essa situação. O que Paulo de Tarso de fato fez depois que ele se converteu ao cristianismo?
porque de acordo com as escrituras, né, as cartas dele e o que está escrito, que foi escrito por Lucas e Atos dos Apóstolos, ele teria no caminho de Jerusalém para Damasco tido uma visão. E o que ele estava fazendo indo para Damasco? Ele estava numa missão de perseguir os cristãos, porque ele trabalhava para o Império Romano. E o Império Romano queria destruir todos os cristãos, porque a força dos ensinamentos revolucionários de Jesus não era ensinamento de como chegar e atingir o reino do céu. Não. Era ensinamento de lutar contra a opressão do Império Romano. Então, Roma tinha que combater essas pessoas que tinham esse ideal revolucionário, né, de igualdade, de não querer pagar tantos impostos, que fazia com que a burguesia, né, a família imperial tivesse muitas mordomias, muito luxo, enquanto que o povo morria de fome. Jesus ensinou a lutar contra isso. E Paulo de Tarso era dessas pessoas que davam suporte, como eu falei antes. Se um governo, se um imperador não tem o suporte de pessoas, ele não consegue atingir seus objetivos de exploração do povo. Ele tem que ter os seus cúmplices. Paulo de Tarso era um desses cúmplices. Ele era um cobrador de impostos e depois passou a ser exclusivamente perseguidor dos cristãos, das pessoas que seguiam Jesus de Nazaré, que naquela época não era cristão ainda, não tinha essa terminologia. Quem criou essa terminologia foi Paulo de Tarso. Paulo de Tarso perseguia os seguidores de Jesus de Nazaré, que era Maria, que era Maria Madalena e que eram outras pessoas, né, que também apoiavam Jesus de Nazaré, especialmente mulheres. Eu vou, com o tempo, passar os nomes dessas mulheres e trabalhar um pouco essa questão de mais detalhado no que quem foi essas pessoas. A gente pode conseguir isso. Tive problema ali numa luz, mas acho que vai dar para continuar assim. Enfim, o que aconteceu? Paulo de Tarso teve essa visão e, de repente, ele passou de perseguidor a um pregador dos ensinamentos de Jesus. Mas se você ler a carta dele e a carta de Atos dos Apóstolos, você vai ver que tem uma discrepância no que um diz e o que o outro diz e no que de fato acontece. Paulo de Tarso escreve que ele teve a visão, ficou cego e depois ele foi para a Arábia, ficou lá 3 anos. E quando voltou, ele começou a pregar, a ensinar os ensinamentos de Jesus. E ele mesmo escreve que ele não aprendeu nada dos ensinamentos com os seguidores diretos de Jesus. Que ele recebeu uma visão, uma iluminação e a partir daí ele passou a pregar. Atos dos Apóstolos fala outra coisa, não fala que ele foi para a Arábia e ficou lá 3 anos. Diz que ele foi para Damasco, de Damasco voltou para Jerusalém, enfim, depois ele começa a pregar. Bom, quem leu isso ou ouviu já sobre isso entende um pouquinho, sabe, acredita na transformação de Paulo de Tarso. O que eu estou querendo mostrar aqui é realidade, fatos, pensamento crítico, porque sem pensamento crítico nós não vamos a lugar nenhum. Não vamos mudar a nossa realidade de escravos desde os tempos de Jesus, a exploração, né, do opressor e do oprimido. Se você tem o menor conhecimento sobre o que Jesus ensinou, você vai ver que Paulo ensinou exatamente o contrário do que Jesus queria. Jesus disse: vá primeiro à casa de Israel. Não vai aos gentios, que eram na época
os gregos. Paulo de Tarso faz exatamente o contrário. Ele diz que tem que evangelizar, não me lembro o termo que ele usa lá, os gentios, que eram os gregos. E Jesus disse para não fazer isso, para pregar para os judeus, que ele veio para pregar para os judeus, porque a esperança de Jesus era que o seu povo compreendesse a importância da não opressão, da mais-valia do trabalho, ao invés de estar do lado de Roma, serem as pessoas que suportavam, que davam suporte para o Império Romano explorar o povo. Veja que isso está nas Escrituras, eu não estou inventando isso. Está lá, Jesus teria dito isso, e se não me engano, tem menção sobre isso em várias passagens. E Paulo, em suas cartas, deixa isso muito claro, que ele não seguiu os discípulos de Jesus, as discípulas, né? Porque, na verdade, eram as mulheres que tinham maior domínio sobre os ensinamentos e a continuidade de levar o pensamento de Jesus às outras pessoas. Então, como é que hoje Paulo de Tarso é uma figura mais importante do que o próprio Jesus dentro das igrejas? E aí você vai falar, isso não é verdade, essa mulher está louca. Para e pensa. Estude, leia os evangelhos, veja, anote o que Jesus ensinou. E veja o que Paulo de Tarso ensinou e o que o Paulo de Tarso mudou nos ensinamentos de Jesus. É preciso estudar a história do cristianismo, é preciso ler os evangelhos, é preciso ler as cartas de Paulo de Tarso, é preciso ler Atos dos Apóstolos e anote o que você compreende. O que você não compreende, deixe de lado, vai chegar um momento que você vai compreender. Eu venho estudando as Escrituras desde os 11 anos de idade. E você olhando aqui no meu rostinho, você vai ver que eu não tenho 15 anos, né? Então, é um período longo para poder compreender. E essa foi a causa de ter sido rejeitada na igreja que eu cresci, por causa da minha compreensão, da compreensão do que eu quero passar para você. E te garanto, ninguém vai me fazer deixar de ser e acreditar nos ensinamentos de Jesus, de acreditar em Maria Madalena, que na verdade é a Miriam de Magdala, a discípula que Jesus mais amava. Porque se você vê nos evangelhos, se você lê, você não consegue saber quem é. Eu passei muitos anos tentando decifrar quem é o discípulo que Jesus mais ama, que é mencionado, mas a gente não sabe quem é. A gente chega até a pensar que é João, mas não é João. É Miriam de Magdala, a discípula que Jesus mais amava, né? Assim como Maria, a mãe de Jesus, é uma figura respeitável, porque ela não só gerou Jesus com José, seu pai daqui da terra, né? Mas ela educou Jesus. Se Jesus não tivesse recebido uma educação forte dentro de casa com Maria, ele não teria, eu acredito, né, tido tantas boas ideias, tanta força e coragem para poder seguir uma trajetória que ele sabia era perigosa, né? Ele sabia que ele ia ser morto, porque ele estava indo contra a força dominadora. Mas ele jamais foi esquecido e ele jamais será mal interpretado. Por quê? Porque mesmo o católico
de menor conhecimento, de menor grau de escolaridade, sente na alma que falta alguma coisa, que tem alguma coisa que não bate e que eles anseiam para ter essa resposta. Eu acho que eu posso ajudar e é por isso que eu estou aqui. Se você gosta, se você tem curiosidade e se você quer saber mais, me apoie. Assista os meus vídeos e compartilhe. Dê o seu like e compartilhe, divulgue entre os amigos e vamos juntos nesta caminhada descobrir mais, porque está escrito: bata e a porta se abrirá. Peça e terás. Aquele que tem será acrescentado e aquele que não tem será tirado. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso, porque eu acredito que Jesus tenha dito isso. E eu acredito que se você quer aprender, se você quer compreender, à medida que você evolui, que o Divino Espírito te dá a capacidade de compreender, vai só acrescentar. Então venha comigo nessa jornada. Vamos buscar a verdade, porque quando a gente descobre a verdade, ela nos liberta. Descubra a verdade e ela te libertará. As pessoas repetem isso, mas não sabem o que é isso. Eu acredito que eu tenha descoberto o que é isso. E é por isso que eu estou aqui. E é por isso que eu te digo também, não tenha medo de praga de padre, não tenha medo da Igreja Católica. O poder da Igreja Católica não é maior que o poder de Deus. Se você tem medo da Igreja Católica, se você tem medo de padre e você prejudica pessoas porque você tem medo da igreja, você está longe de Deus. E é para você que eu estou falando, e é para você que eu vou, durante o resto da minha vida, e que eu espero que seja bastante longa, mostrar para você que você está longe de Deus, estando perto da Igreja Católica, seguindo os padres e bispos e cardeais. Esse Papa aí eu não vou incluir porque ele tem dito umas coisas muito boas. Então eu espero que ele continue. E se eu estiver correta, que Deus dê vida longa a ele, para ele ajudar nessa caminhada de acabar com as mentiras sobre Jesus de Nazaré e as mentiras que foram acrescentadas nos seus ensinamentos e que fazem parte da Bíblia. Eu quero concluir dizendo: você pode não acreditar, mas no Evangelho de João, por exemplo, que foi o último dos evangelhos escritos, eu acho que no final do século II, uma coisa assim, apenas entre 8% e 10%, de acordo com os historiadores, tem a chance de ser verdadeiro. O restante não é. Foram criados pela Igreja Católica, a gente supõe, eu suponho. Não estou afirmando, mas é possível. Existe uma possibilidade muito grande de que tenha sido eles que acrescentaram, porque se a gente está aqui para discutir raciocínio lógico, quem teria interesse de dizer as coisas que estão ditas? Em todos os evangelhos tem alterações, comprovado historicamente de alterações das escrituras. Quem teria esse interesse? Naquela época não tinha os evangélicos, só tinha a Igreja Católica, né? Tinha os outros seguidores de Jesus, mas eles eram minorias. Não foram eles que alteraram o que estava já escrito, né? Que foi escrito a partir do século das cartas de Paulo, né? Paulo foi o primeiro a escrever sobre o cristianismo e sobre o que Jesus teria dito, mas desvirtuado, que é o que a gente vai aos poucos aprender. Até o próximo.